Para o Piketty, a dinâmica de acumulação de capital deve ser interpretada em diálogo com duas tradições do pensamento econômico. A pergunta fundamental, a partir da qual ele começa o livro, é se, seguindo a tradição clássica, as forças do desenvolvimento tecnológico e produtivo podem causar o equilíbrio econômico naturalmente, ou se, dialogando com a tradição marxista, as forças do crescimento econômico caminham de forma cíclica, turbulenta, experimentando crises sistemáticas. Ao fazer essa pergunta, o Piketty abre um diálogo intenso com as duas principais tradições do pensamento econômico, tanto a tradição clássica marxista quanto a tradição liberal. E a resposta que ele vai dar para essa questão passa pela constatação de que até hoje nunca se organizou uma base de dados estatística que nos pudesse abrir condições de interpretar corretamente essas tendências de longo prazo que estão por trás desse processo de acumulação de capital. Piketty vai historicizar a análise feita por esses autores e vai mostrar como todos eles produzem leituras muito marcadas pelo contexto histórico a partir do qual eles estão organizando as suas reflexões. Isso vale tanto para os autores do século XIX, como para o Marx ou para o Davi Ricardo e para o Malthus, que são três referências importantes que ele mobiliza no começo do livro, quanto vale para autores do século XX, como Kuznets, Solow e outros intérpretes da economia, dos quais ele vai lançar mão para tentar fazer uma análise do que acontece no processo de desenvolvimento econômico, considerando um período de longo prazo. Bom, considerando esse conjunto de tradições econômicas que ele mobiliza, vale a pena destacar a maneira como ele realiza uma análise e uma leitura mais cuidadosa, sobretudo de três autores do século XIX. O primeiro deles é o Malthus. Piketty retoma as análises demográficas feitas por esse economista que escreve e que produz suas reflexões na passagem do século XVIII para o século XIX, e ele vai mostrar como a interpretação do Malthus se organiza a partir de uma ideia de que o crescimento demográfico, o crescimento populacional, naquele momento, produz uma demanda mais intensa por compra de terras, e isso faz com que o preço dos recursos naturais aumente, em contrapartida, o preço dos salários diminua, desaguando em um distúrbio econômico que faz com que o Malthus conclua que a melhor medida para a tentativa de organização da economia possa ser o controle de natalidade. Isso causa um desconforto na análise feita pelo Piketty. Ele vai tentar mostrar como a interpretação restrita aos elementos demográficos deságua numa conclusão que caminha menos para uma tentativa de implementação de medidas de promoção da distribuição de renda e de melhora da qualidade de vida e caminham mais para medidas drásticas e severas de controle de natalidade ou de controle populacional. E isso, do ponto de vista do nosso autor, é uma medida ineficiente porque não dá conta de enfrentar os principais problemas da economia, que não são demográficos. Para isso, ou para começar a abrir uma resposta sobre quais são essas outras possibilidades de enfrentamento para esse problema, ele traz à tona as análises feitas pelo Davi Ricardo e mostra como, nesse momento de avanço da Revolução Industrial, o fundamental a se considerar é menos o conjunto de questões demográficas e mais os avanços produzidos pelas forças produtivas e pelo processo de industrialização. Nesse sentido, a passagem do século XVIII para o século XIX deve ser interpretada como um momento de crescimento e de expansão muito intensa do capital. Portanto, mais do que medidas de controle demográfico, o que se deve pensar nesse momento são medidas de controle ou de regulação para a circulação do capital. Embora Davi Ricardo não tenha levado a sua análise adiante a ponto de propor medidas de regulamentação, esse autor sinaliza a importância de se instituir naquele momento já um imposto sobre a taxação das terras, e isso é visto com muito bons olhos pelo Piketty. O autor vai seguir a análise mostrando como essa análise feita pelo Davi Ricardo pode ser complementada por uma análise elaborada já em meados do século XIX pelo Karl Marx, quando faz a interpretação daquilo que Piketty chama de processo de acumulação infinita de capital. Já experimentando e vivenciando um momento mais aprofundado da Revolução Industrial, o Marx tem condições de vislumbrar as contradições por trás
desse processo de desenvolvimento econômico. E o autor alemão chama a atenção para a maneira como o capitalismo repousa sobre uma contradição fundamental. E essa contradição se dá pelo fato de que, ao mesmo tempo que o capital deseja extrair mais tempo e energia de trabalho nos processos produtivos, ele tem como tendência diminuir o número de trabalhadores empregados no conjunto das cadeias de produção. Isso faz com que essa economia se organize em torno de um paradoxo fundamental. A tentativa de extração de tempo de trabalho no processo de produção aumenta a possibilidade de produção, aumenta a oferta na economia, mas esse aumento da oferta, esse aumento da produção, anda de par com a diminuição da demanda, exatamente em função da redução do número de trabalhadores que passam a ser empregados no processo produtivo por conta da maquinização e por conta do processo de tecnização da produção. Então eu tenho um descompasso entre a oferta que aumenta e a demanda que diminui, e isso coloca esse sistema diante de uma contradição e de um paradoxo que faz com que ele entre em crise ciclicamente e permanentemente. O Piketty vai chamar a atenção para o fato de que essas crises cíclicas e permanentes traduzem uma análise, segundo ele, que o Marx faz da economia muito pessimista e também não nos ajuda a pensar novos mecanismos de regulação e de organização da estrutura de renda e de riqueza, que se coloca como um desafio para a interpretação do capitalismo no período subsequente à Revolução Industrial. Então é tentando dialogar tanto com a tradição liberal do Davi Ricardo, quanto com a tradição marxista elaborada pelo Marx, que o Piketty vai sinalizar para a necessidade de se pensar questões relacionadas à estrutura de renda e à estrutura tributária e como essas duas coisas podem conjugar para a construção de uma estrutura social mais equânime e menos desigual. Esse esforço que o Piketty faz de historicizar, de contextualizar as teorias econômicas, deságua numa percepção muito importante que ele já enuncia no primeiro capítulo. Há uma tendência na economia de que todo conjunto de pensamento que foi produzido ao longo do século XX seja generalizado e aquelas pesquisas que foram feitas tratando de países específicos em momentos particulares são tratadas por parte dos economistas como leis gerais que podem ser universalizáveis. É exatamente isso que o Piketty vai ponderar. E a partir da análise de dados de mais longo prazo, dados sobre a taxação de impostos, sobre a distribuição de renda, sobre a maneira como se divide o capital e o trabalho dentro da sociedade, é que ele vai conseguir chamar a atenção para o fato de que algumas generalizações que foram feitas ao longo do século XX, na verdade, interpretam períodos curtos daquele momento, mas não dão conta de produzir análises sobre o conjunto do desenvolvimento capitalista. E ao produzir essa avaliação, o Piketty chama a atenção para o fato de que há muitos elementos no começo do século XXI que fazem com que a nossa economia seja muito parecida com o que acontecia ao longo do século XIX. O nível de concentração de renda, o nível de concentração de riqueza do começo do século XXI, para ser mais preciso, da passagem do século XX, de 1970 até o começo do século XXI, cerca de 2010, essa estrutura social é muito parecida com a estrutura social que a gente observava no começo da Revolução Industrial e no começo do século XIX. De alguma maneira, o Piketty está sugerindo, está provocando a gente a fazer uma reflexão de que talvez elementos relacionados à regulação ou à melhora da condição de vida que a gente pôde experimentar ao longo do século XX sejam, na verdade, experiências de exceção quando observadas à luz de uma longa trajetória do capitalismo. O Piketty vai problematizar essa questão do século XX como uma exceção dentro da longa trajetória do capitalismo, exatamente observando a relação entre a trajetória de longo prazo do crescimento econômico dos países, medida pelo PIB, pela renda nacional, de um lado, e de outro lado, pela maneira como evolui a acumulação de riqueza e de patrimônio por parte dos atores econômicos também no longo prazo. E o que ele vai observar é que existe um descompasso entre a aceleração do crescimento econômico dos países, que acontece numa velocidade muito menor quando comparado ao crescimento e à expansão da acumulação de riqueza e de patrimônio por parte dos agentes econômicos privados. Então ele chama atenção para o fato de que aquilo que se mensura
quando se fazem as contas do PIB, do Produto Nacional Bruto ou da renda nacional, não necessariamente traduzem o conjunto da riqueza que circula e que está estocada dentro dos países sob propriedade de algumas pessoas e fundamentalmente das elites acumuladoras de capital e de patrimônio. Para poder aprofundar essa análise, o Piketty vai colocar no centro da sua discussão o conceito de renda nacional e de riqueza nacional. Né? Em que consiste esse conceito? A ideia é que se faça uma observação sobre essa variável comumente utilizada para se interpretar o desenvolvimento dos países, que é o PIB, o Produto Interno Bruto. Né? O Produto Interno Bruto ele é uma soma de tudo aquilo que foi consumido pelas famílias em um determinado período de tempo em um país, tudo aquilo que foi investido pelas empresas, tudo aquilo que foi gasto pelos governos, acrescido disso a balança comercial, que é o conjunto das exportações, menos o conjunto das importações. Subtrai-se as importações exatamente porque a compra de mercadorias de fora significa a saída de recursos de dentro do país para outro. Então, esse é o ponto de partida para a análise do Piketty, e ele vai chamar a atenção para o fato de que é preciso que por trás desse PIB se observe a maneira como acontece a acumulação de capital. Isso significa transformar o produto interno bruto no produto interno líquido. Então ele faz um cálculo mostrando como se deve deduzir dessa conta cerca de 10% daquilo que o capital gasta com manutenção de máquinas, manutenção de equipamentos, recontratação de trabalhadores, como o conjunto de gastos responsáveis para que se possa organizar a manutenção do sistema econômico. Né? A partir daí, então, ele chega no conceito de produto interno líquido. E ele faz um terceiro passo, que é, a partir do produto interno líquido, incluir tudo aquilo que um país recebe, que o conjunto dos atores econômicos do país recebem, sob forma de rentabilidade dos ativos financeiros que foram investidos nas bolsas de valores de outros países. Esse agregado é o que ele chama de renda nacional, ou riqueza nacional. Por trás do conceito de renda nacional, como vocês podem observar, a gente tem o cômputo de tudo aquilo que foi produzido dentro de uma economia por intermédio do uso de tempo e de energia do trabalho. Né? Todos os produtos, mercadorias, imóveis, ativos que passaram de alguma maneira pelo processo de produção vão consolidar aquilo que o Piketty chama de produção ou de intensificação da produtividade, que é o segundo conceito fundamental a partir do qual ele começa a abrir as portas para a análise de como funciona a economia de um país. Definido o conceito de renda e o conceito de produção, o Piketty vai ousadamente enunciar o que ele próprio chama de a primeira lei fundamental do capitalismo. É uma tentativa de estabelecer uma comparação entre o conjunto da renda nacional, entre tudo aquilo que a totalidade dos atores econômicos geram de riqueza dentro do país, comparado estritamente àquilo que é produzido pelo capital, aquilo que é produzido pela riqueza. O objetivo do Piketty com essa lei fundamental é tentar estabelecer um parâmetro de comparação e de mensuração para que se possa avaliar, afinal de contas, qual é a porcentagem dentro de um volume de renda nacional que diz respeito estritamente à acumulação de capital. Toda essa análise caminha no sentido de tentar mostrar como o sistema econômico se organiza em torno de algumas distorções. Esse aumento da riqueza, muito mais acelerado do que o aumento do crescimento econômico dos países, faz com que alguns atores econômicos privados estoquem patrimônio, estoquem riqueza, e isso, do ponto de vista do Piketty, se constitui como um problema na medida em que esse acúmulo exacerbado de fortunas gera uma distorção naquilo que para ele é um elemento que deve ser preservado no capitalismo, que é a meritocracia. Quanto maior é o número de pessoas com estoque de capital, com estoque de herança, com estoque de fortuna, menor é a chance de que o conjunto dos indivíduos possam, pelo processo de livre concorrência, de livre competição, tentar ascender socialmente e, portanto, tentando desfrutar dessa máxima que organiza a ideologia do capitalismo, que é a ideia de que, em algum momento, qualquer um pode ascender socialmente e melhorar suas condições de vida, desde que feitas as escolhas certas dentro do mercado de trabalho e dentro do mercado de consumo. Essa análise que o Piketty faz sobre a meritocracia mostra como, na verdade,
o conjunto da análise elaborada no Capital ao longo do século XXI se fia muito intensamente na perspectiva do liberalismo clássico. Assim como Adam Smith defendia a igualdade de oportunidades e a possibilidade de que todos os indivíduos pudessem desfrutar de iguais condições para que pudessem ascender socialmente, o Piketty realiza essa mesma defesa quando ancora sua análise e o conjunto das suas preocupações na ideia de que a meritocracia deve ser preservada como um elemento fundamental do capitalismo. Nesse sentido, o Capital no século XXI, muito embora leve o nome de Capital, pode também ser aproximado do livro clássico do Adam Smith, que é A Riqueza das Nações. De alguma maneira, o Piketty está tentando mostrar como o capitalismo pode e precisa ser preservado a partir da tentativa de manutenção de alguma condição para que as pessoas tenham igualdade de oportunidade e que a partir daí possam concorrer e organizar sua inserção na vida econômica e social.